Imagine caminhar por uma trilha cercada por montanhas no oeste da Noruega. É fim de novembro de 1970. O inverno já começa a tomar conta da paisagem, e o ar frio cobre completamente o Vale de Isdalen, um lugar conhecido por seus penhascos, vegetação densa e terreno acidentado. Para a maioria das pessoas, seria apenas mais um passeio em meio à natureza. Mas, naquela manhã, uma simples caminhada se transformaria em um dos maiores mistérios da história da Europa. No dia 29 de novembro de 1970, um homem caminhava pelo vale acompanhado de suas duas filhas. Enquanto seguia pela trilha, um cheiro forte de queimado começou a chamar a atenção do grupo. Curiosos, decidiram sair do caminho principal para descobrir de onde vinha aquele odor. Poucos metros depois, eles fizeram uma descoberta aterrorizante. Entre algumas pedras estava o corpo parcialmente carbonizado de uma mulher. Ela estava caída de costas. As roupas haviam sido consumidas pelo fogo em vários pontos. Seu rosto estava gravemente queimado. Ao redor do corpo havia diversos objetos espalhados, como se alguém tivesse abandonado tudo às pressas. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela mulher permaneceria sem nome por mais de 50 anos, e que sua verdadeira identidade talvez jamais fosse descoberta. Esta é a história da Isdal Woman. E este é mais um Arquivo Perdido. Assim que a polícia chegou ao Vale de Isdalen, a área foi completamente isolada. Os investigadores começaram a fotografar cada detalhe da cena, acreditando que qualquer pequeno objeto poderia revelar quem era aquela mulher e como ela havia morrido. O corpo apresentava queimaduras severas, principalmente na parte superior, mas o fogo não havia destruído tudo. Ao redor da vítima, os peritos encontraram uma série de objetos que imediatamente chamavam a atenção. Havia uma garrafa vazia de licor, 2 garrafas plásticas, um guarda-chuva, botas de borracha, um cachecol e um chapéu de pele, além de pequenos objetos pessoais espalhados pelo chão. O detalhe mais estranho era que praticamente todas as etiquetas das roupas haviam sido cuidadosamente removidas. As marcas das peças haviam sido cortadas ou raspadas, tornando impossível descobrir onde aquelas roupas tinham sido compradas. Era uma atitude extremamente incomum. Alguém parecia ter feito questão de apagar qualquer pista que pudesse levar à identidade daquela mulher. Os investigadores perceberam que não estavam diante de um acidente comum. Tudo indicava que aquela cena havia sido cuidadosamente preparada. Enquanto os peritos analisavam os objetos encontrados no vale, outra equipe tentava identificar a vítima, mas rapidamente surgiu um problema. Ela não possuía documentos, nenhum passaporte, nenhuma carteira, nenhum cartão e nenhuma fotografia. Absolutamente nada que revelasse quem era. As impressões digitais foram coletadas e enviadas para comparação em diversos bancos de dados europeus. Nenhuma correspondência foi encontrada. Também foram divulgadas imagens reconstruídas do rosto da mulher para jornais da Noruega e de outros países. Mesmo assim, ninguém apareceu para dizer que a conhecia. Era como se aquela mulher simplesmente não existisse. Quanto mais os dias passavam, mais o caso se tornava estranho. Mas o maior choque da investigação ainda estava por vir. 3 dias depois, a polícia faria uma descoberta que mudaria completamente o rumo do caso. 2 malas esquecidas em uma estação ferroviária revelariam que aquela mulher levava uma vida muito diferente do que imaginava pelos investigadores, e que talvez ela nunca tivesse usado seu verdadeiro nome. 3 dias após a descoberta do corpo, quando a investigação ainda tentava descobrir quem era aquela mulher, uma nova pista surgiu de forma inesperada. Funcionários da estação ferroviária de Bergen entraram em contato com a polícia para informar que 2 malas permaneciam guardadas no setor de bagagens há vários dias e que nunca haviam sido retiradas. Durante uma verificação de rotina, perceberam que os objetos poderiam ter alguma relação com a mulher, encontrada morta no Vale de Isdalen. Quando os investigadores abriram as malas, perceberam que o mistério estava apenas começando. No interior havia roupas cuidadosamente dobradas, cosméticos, um nécessaire, mapas, óculos escuros, dinheiro de diferentes países europeus, moedas, colheres, uma câmera fotográfica sem o filme e diversos objetos de uso pessoal. Mas um detalhe chamou imediatamente a atenção. Assim como acontecia com as roupas encontradas no corpo, todas as etiquetas das peças guardadas nas malas também haviam sido removidas. Cada marca de fabricação havia sido cortada ou raspada cuidadosamente. Era evidente que aquilo não havia acontecido por acaso. Alguém havia feito um enorme esforço para impedir qualquer tentativa de identificação. Entre todos os objetos encontrados, um pequeno caderno parecia completamente comum. Mas bastou que os investigadores começassem a folhear suas páginas para perceber que ele escondia um dos maiores enigmas do caso. Em vez de nome de cidades ou endereços, o caderno continha uma sequência de letras, números e símbolos aparentemente sem qualquer sentido. À primeira vista, parecia apenas uma série de anotações aleatórias. Especialistas em criptografia foram chamados para tentar entender aquele conteúdo. Depois de dias de análise, descobriram que aqueles códigos não eram mensagens secretas. Na verdade, eram registros de viagens. Cada combinação de letra correspondia a uma cidade visitada. Os números indicavam as datas.
e pequenos sinais marcavam as entradas e saídas da mulher em hotéis espalhados pela Europa. Graças a esse caderno, a polícia conseguiu reconstruir parte dos deslocamentos da vítima durante os meses anteriores à sua morte. Ela havia passado por cidades da Noruega, Bélgica, Suíça e outros países europeus, sempre chegando sozinha, sempre permanecendo poucos dias e quase sempre desaparecendo antes que alguém criasse qualquer vínculo com ela. Era um comportamento extremamente incomum, principalmente para alguém que parecia viajar constantemente. Conforme os hotéis começaram a ser visitados pela polícia, outro detalhe surpreendeu completamente os investigadores. A mulher nunca utilizava o mesmo nome. Em cada estabelecimento, ela fazia o check-in com uma identidade diferente. Ao todo, a investigação identificou 8 nomes falsos, acompanhados por nacionalidades distintas, embora na maioria das vezes ela se apresentasse como cidadã belga. Em alguns hotéis dizia ser representante comercial, em outros afirmava trabalhar com antiguidades. Houve ocasiões em que declarou estar viajando a negócios. Em nenhuma delas foi possível comprovar qualquer uma dessas informações. As assinaturas mudavam, os endereços fornecidos eram falsos, os documentos utilizados nunca foram encontrados. Era como se aquela mulher assumisse uma nova personalidade sempre que chegava a uma cidade diferente. As testemunhas também perceberam algo curioso. Alguns funcionários lembravam que ela mudava frequentemente o penteado. Outros afirmavam que em determinadas ocasiões parecia utilizar perucas. Ela evitava conversar por muito tempo, demonstrava extrema discrição e frequentemente pedia quartos voltados para o fundo dos hotéis. Nada disso era ilegal, mas, reunidos, esses detalhes criavam a imagem de alguém que fazia um enorme esforço para não ser reconhecido. Naquele momento, a investigação deixou de procurar apenas a identidade de uma mulher desconhecida. Agora começava a surgir uma pergunta muito maior: por que alguém precisaria esconder quem realmente era? E foi justamente essa pergunta que levou os investigadores a considerar uma hipótese até então impensável. Talvez aquela mulher não fosse uma turista, talvez ela fosse uma espiã. À medida que os investigadores reconstruíam os passos da mulher desconhecida, uma pergunta passou a dominar toda a investigação. Por que alguém viajaria constantemente pela Europa utilizando identidades falsas, carregando dinheiro de diferentes países, mudando a própria aparência e apagando qualquer vestígio de sua verdadeira identidade? Na década de 1970, essa pergunta tinha um peso ainda maior. O mundo vivia um dos períodos mais tensos da Guerra Fria. O confronto entre o bloco liderado pelos Estados Unidos e a União Soviética transformava a Europa em um enorme tabuleiro de espionagem. Agentes secretos circulavam entre diferentes países, utilizando passaportes falsos, identidades inventadas e códigos para transmitir informações. Por isso, não demorou para que uma hipótese começasse a ganhar força dentro da investigação. E se aquela mulher fosse uma espiã? Embora a polícia jamais tenha confirmado oficialmente essa teoria, diversos detalhes encontrados durante o caso fizeram com que ela permanecesse viva por décadas. Ao entrevistar funcionários dos hotéis onde a mulher havia se hospedado, os investigadores perceberam que praticamente todos descreviam o mesmo comportamento. Ela era extremamente reservada, conversava apenas o necessário, evitava criar qualquer tipo de amizade, frequentemente mudava de quarto durante a hospedagem. Em algumas ocasiões, solicitava quartos com vista para determinadas áreas da cidade. Outros funcionários relataram que ela parecia observar constantemente quem entrava e quem saía dos hotéis. Também chamava atenção a maneira como se vestia. Em determinados dias, utilizava roupas elegantes e discretas. Em outros, surgia completamente diferente, usando outro penteado e, segundo algumas testemunhas, até peruca. Ela parecia fazer questão de alterar sua aparência sempre que mudava de cidade. Outro detalhe curioso envolvia os idiomas. Testemunhas afirmavam que ela falava alemão fluentemente. Também conseguia conversar em francês e utilizava inglês com um forte sotaque que ninguém conseguiu identificar com precisão. Era uma mulher claramente acostumada a viajar, mas ninguém sabia qual era o seu verdadeiro país de origem. Depois que os códigos encontrados no caderno foram decifrados, a polícia conseguiu traçar parte do deslocamento realizado pela Isdal Woman durante os meses anteriores à sua morte. Foi então que outro detalhe chamou a atenção. Algumas das cidades visitadas por ela ficavam próximas de instalações militares estratégicas da Noruega. Naquele período, o país realizava testes envolvendo um míssil antinavio Penguin, considerado um importante projeto militar da Guerra Fria. Anos mais tarde, alguns pesquisadores levaram a hipótese de que a mulher pudesse estar observando essas atividades. Essa ideia ganhou ainda mais força quando surgiram depoimentos de testemunhas que afirmavam vê-la caminhando ao lado de homens desconhecidos em diferentes cidades. Em alguns relatos, ela parecia discutir algo em voz baixa. Em outros, simplesmente desaparecia logo depois. No entanto, é importante deixar uma coisa muito clara. Nenhuma investigação conseguiu comprovar que ela trabalhava para qualquer serviço secreto. Não existe documento oficial ligando a Isdal Woman à inteligência soviética.
a OTAN ou a qualquer agência de espionagem. Tudo o que existe são coincidências, comportamentos incomuns e circunstâncias que continuam levantando dúvidas até hoje. Mesmo assim, quanto mais os investigadores descobriam sobre sua vida, menos conseguiam entender sua morte. Porque havia um detalhe ainda mais estranho. Se ela realmente era uma agente treinada, como acabou morta sozinha em um vale isolado? E se não era uma espiã, por que dedicou tanto esforço para esconder absolutamente tudo sobre sua identidade? Essas perguntas permanecem sem resposta, mas o maior mistério ainda estava por vir. Quando os médicos terminaram a autópsia, descobriram que a forma como aquela mulher morreu era tão incomum quanto a vida que havia levado. Enquanto investigadores percorriam hotéis e tentavam descobrir quem realmente era a mulher encontrada no Vale de Isdalém, outra equipe trabalhava para responder uma pergunta ainda mais urgente: como ela havia morrido? A autópsia revelou detalhes que tornariam o caso ainda mais difícil de explicar. Os médicos confirmaram que a mulher apresentava queimaduras severas provocadas pelo incêndio. No entanto, aquelas queimaduras não haviam sido a única causa da morte. Dentro de seu organismo foram encontrados vestígios de fenobarbital, um potente barbitúrico utilizado na época como sedativo e medicamento para controlar convulsões. Os exames indicaram que ela havia ingerido uma quantidade extremamente elevada da substância pouco antes de morrer. Mas esse não era o aspecto mais estranho. Os peritos encontraram fuligem dentro de seus pulmões. Isso significava que ela ainda respirava enquanto o fogo consumia seu corpo. Em outras palavras, o incêndio começou quando ela ainda estava viva. Essa descoberta mudava completamente a interpretação da cena. Ela não havia sido simplesmente queimada depois da morte. O fogo fazia parte dos momentos finais de sua vida. Com os resultados da autópsia em mãos, a polícia passou a considerar duas possibilidades principais. A primeira era a de suicídio. Segundo essa hipótese, a mulher teria ingerido voluntariamente uma grande quantidade de comprimidos de fenobarbital, caminhado até o Vale de Isdalém e iniciado o incêndio que consumiu seu corpo. Para alguns investigadores da época, essa era a explicação mais provável. Mas havia diversos detalhes que não se encaixavam. Se realmente ela pretendia tirar a própria vida, por que remover todas as etiquetas das roupas? Por que utilizar 8 identidades falsas? Por que carregar um caderno codificado? E principalmente, por que escolher um local tão isolado? Nenhuma dessas perguntas encontrava uma resposta convincente. Por isso, outra hipótese começou a ganhar força ao longo dos anos: a possibilidade de homicídio. Entre os detalhes da autópsia, um chamou especialmente a atenção de pesquisadores, que voltariam a estudar o caso décadas depois. Os médicos registraram um hematoma na região do pescoço. A origem dessa lesão nunca foi esclarecida de forma definitiva. Ela poderia ter sido causada por uma queda durante os momentos finais de vida, mas também levantou dúvidas sobre a possibilidade de algum tipo de agressão. Outro ponto discutido era a quantidade de comprimidos encontrados no organismo. Alguns especialistas questionavam se uma pessoa que tivesse ingerido uma dose tão alta de barbitúricos ainda teria condições físicas de organizar cuidadosamente a cena, espalhar objetos pelo local e iniciar um incêndio sozinha. Essas dúvidas jamais receberam uma resposta conclusiva. Também nunca foram encontradas impressões digitais de outra pessoa na cena do crime. Não havia sinais claros de luta. Nenhuma testemunha afirmou ter visto alguém acompanhando a mulher naquele vale. Ao mesmo tempo, também não existia qualquer evidência definitiva que comprovasse um suicídio planejado. Era como se cada nova descoberta respondesse apenas uma pergunta e criasse outras duas. Por causa dessas contradições, o caso permaneceu oficialmente sem solução. A identidade da mulher continuava desconhecida. A forma exata como ela morreu permanecia em debate, e com o passar das décadas, muitos acreditaram que aquele mistério jamais seria resolvido. Mas, quase 50 anos depois, o avanço da ciência daria aos investigadores uma última oportunidade. Uma nova análise de seus dentes revelaria informações que ninguém imaginava descobrir. E, pela primeira vez, o mundo estaria um pouco mais perto de saber quem realmente foi a Isdal Woman. Durante décadas, o caso da Isdal Woman permaneceu praticamente esquecido. O corpo da mulher foi enterrado na Noruega, sem que sua identidade fosse descoberta. A investigação foi oficialmente encerrada sem uma resposta definitiva, e muitos acreditavam que aquele mistério jamais seria resolvido. Mas a tecnologia evoluiu, e quase 50 anos depois, cientistas decidiram voltar ao caso, utilizando métodos que simplesmente não existiam em 1970. O objetivo era responder uma pergunta que permanecia sem solução desde o dia em que seu corpo foi encontrado: quem era aquela mulher? Uma equipe formada por especialistas em genética, odontologia forense e antropologia passou a analisar novamente todas as evidências preservadas pela polícia norueguesa. O resultado dessa análise trouxe descobertas surpreendentes. Um dos exames mais importantes foi realizado nos dentes da Isdal Woman. Os dentes humanos funcionam como uma espécie de registro da infância.
A composição química do esmalte pode indicar a região onde uma pessoa cresceu e até revelar mudanças de ambiente durante os primeiros anos de vida. Após anos de estudos, especialistas concluíram que a mulher provavelmente nasceu por volta de 1930, em uma região próxima à cidade de Nuremberg, no sul da Alemanha. Mais tarde, ainda durante a infância, ela provavelmente mudou-se para uma área de língua francesa, onde passou parte de sua juventude. Essa conclusão também ajudou a explicar um detalhe observado pelas testemunhas décadas antes. Embora falasse francês fluentemente, seu sotaque não era o de alguém nascido na França. Os pesquisadores acreditam que ela aprendeu o idioma ainda criança, após deixar a Alemanha. Foi a primeira vez em quase 50 anos que a investigação conseguiu apontar uma origem geográfica plausível para a mulher. Mas ainda havia um problema. Mesmo sabendo aproximadamente onde ela nasceu, ninguém conseguiu descobrir seu nome. Em 2018, o caso voltou a ganhar repercussão internacional, graças ao podcast Death in Ice Valley, produzido pela BBC, em parceria com a emissora pública norueguesa NRK. A série reuniu investigadores, cientistas e jornalistas para examinar todas as provas utilizando tecnologia moderna. Novos testes de DNA foram realizados, objetos preservados pela polícia foram analisados novamente, testemunhas sobreviventes voltaram a ser entrevistadas. Apesar dos avanços científicos, nenhuma dessas iniciativas conseguiu revelar a verdadeira identidade da mulher. Até hoje, ela continua sendo conhecida apenas por um nome conhecido pela imprensa, Isdal Woman. No dia 29 de novembro de 1970, uma mulher foi encontrada morta em um vale isolado da Noruega. Ela carregava uma vida inteira de segredos. Utilizava identidades falsas, viajava constantemente pela Europa, mudava de aparência, falava vários idiomas, todas as etiquetas de suas roupas haviam sido removidas e seu verdadeiro nome desapareceu antes mesmo de sua morte. Ela era uma espiã, uma mensageira da Guerra Fria, uma agente dupla ou apenas uma mulher tentando fugir de um passado que nunca conheceremos? Depois de mais de meio século, a investigação conseguiu descobrir onde ela provavelmente nasceu, mas ainda não conseguiu responder a pergunta mais importante: quem era a Isdal Woman? Talvez essa resposta ainda esteja escondida em algum arquivo esquecido. Talvez alguém em algum lugar do mundo ainda reconheça seu rosto. Ou talvez ela permaneça para sempre como uma mulher sem identidade. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que ela realmente trabalhava para um serviço de espionagem? Ou acha que existe uma explicação muito mais simples para toda essa história? Escreva sua teoria aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal. Porque algumas pessoas desaparecem, outras levam seus segredos para o túmulo, e este foi mais um Arquivo Perdido.